Esse texto reflete exatamente a condição da igreja de Sardes, narrada lá em Apocalipse, capítulo de número 2, aonde diz assim: tu tens nome de que vive, mas na verdade tu estás morto. Tem nome de que vive, mas na verdade estás morto. Quando Jesus fala através de João à igreja de Sardes essa palavra, ele estava dizendo o seguinte: olha, tu tem aparência de uma igreja que tem estrutura, que tem ortodoxia bíblica, que tem convicções pessoais e espirituais. Tu tem aparência porque tu tem culto com casa cheia, tem um louvor abençoado, tem ali uma estrutura econômica que permite vocês fazerem o que vocês bem entenderem em todos os seus projetos religiosos, mas no entanto, tu ainda que tenhas nome de quem vive, tu estás morto. E sabe, assim como os israelitas no tempo de Amós, assim como a igreja de Sardes no tempo de João, quando escreve o Apocalipse, infelizmente, existem muitas pessoas, igrejas e comunidades cristãs inteiras, que têm arrogado para si estruturas religiosas, mas que a sua vida está completamente desassociada da vida com Deus. Igrejas que têm nome de quem vive, mas está morta. Amós 5:1 diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor de Israel: buscai-me e vivei. Amém? Podemos assentar? Deus é maravilhoso. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Queridos, eu gostaria de estar falando aqui nessa noite sobre esse texto, sobre algo que Deus tem colocado no meu coração, e já faz alguns dias que eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, e Deus ainda não havia me falado o que Ele gostaria que falasse nessa noite. E eu estava em viagem, a minha filha foi e mandou esse texto de Amós 5 e falou: pai, medita em Amós 5. E aí quando ela me mandou o texto, eu refleti, é um texto que nós conhecemos bem, mas que naquele momento Deus falou comigo. E eu espero que assim como Deus falou comigo, possa falar conosco aqui também nessa noite. Então, como ultimamente temos feito, nós gostaríamos de estar pregando esse texto de maneira expositiva. Então, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para estar acompanhando conosco a leitura do texto e assim entendendo tudo aquilo que Deus tem a falar conosco aqui nessa noite. Mas, a princípio, eu gostaria de fazer uma rápida introdução sobre esse tempo em que Amós está profetizando. Ele está profetizando no território de Israel, embora ele fosse um profeta do Senhor, do reino do sul de Judá. Os irmãos que conhecem a história bíblica, que acompanharam conosco aqui o panorama, sabem que por causa da apostasia de Salomão, o reino foi dividido, e assim ficou 10 tribos ao norte, compreendendo e sendo chamada de Israel, e 2 tribos no sul, ainda assim compreendendo e chamada de casa de Judá. E no reino do norte, a partir de Jeroboão, que foi o servo de Salomão, que capitaneou toda aquela rebelião e a divisão das tribos, a Bíblia diz que naquele momento em que Jeroboão
ele assume o controle das 10 tribos do norte de Israel. Ele, num determinado momento, ele tem uma ideia para ele não perder o povo. Porque como os judeus, eles tinham por hábito ir ajudar, ir a Jerusalém, para participar de pelo menos 3 festas anuais. Então, Jeroboão, ele pensou consigo mesmo que agora em que ele tem o controle das 10 tribos, ele ainda que tivesse o controle geográfico, ele poderia perder o controle pessoal e espiritual do seu povo. Então ele tem uma ideia de fazer 2 altares, um em Dan e outro em Betel, um ao sul e ao norte do reino do norte de Israel. E nesses altares ele confecciona ali um bezerro de ouro, para ilustrar o Deus de Israel. O mesmo bezerro de ouro que Arão, irmão de Moisés, construiu no deserto, enquanto Moisés estava no Sinai recebendo as tábuas da lei. Jeroboão primeiro, ele agora constrói e fala para o seu povo dizendo o seguinte, eis aí o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. O mesmo discurso de Arão. Um falso Deus, representado pela imagem de um bezerro de ouro, passaria a partir daquele momento representar a divindade do povo israelita, mediante o qual eles adoravam a Deus, mas não agora em espírito e em verdade, mas sim através de uma figura representada através de um bezerro. Acontece que a Bíblia vai falar que houve 19 reis no reino do norte, e todos esses reis foram reis malignos. Todos esses reis foram reis que se deram à idolatria, que nunca assumiram uma postura, um posicionamento de se levantar contra o culto ao bezerro. Então nós vamos ver que todos esses reis, durante um período de aproximadamente 219 anos, do Reino do Norte, eles adoravam a Deus, mas agora numa atitude idólatra, numa atitude de prostração, diante de outros deuses, ainda que representando um Senhor na figura de um bezerro. Não bastasse isso, nós vamos ver que Acabe, quando ele casa com Jezabel, Jezabel então institui na nação do norte o culto a Baal. Então agora nós temos o culto a Baal e o culto ao bezerro de ouro, representando ali o Senhor. E nessa época em que Amós está profetizando, ele está profetizando no período em que Jeroboão, não Jeroboão I, mas Jeroboão II, que a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, Jeroboão I, ou seja, ele voltou-se ao culto ao bezerro de ouro. Nessa época que Amós está profetizando, era um período de grande prosperidade econômica, estabilidade política e intensa atividade religiosa no Reino do Norte. Os templos, eles estavam cheios, os cultos, eles eram muito pomposos, rituais impecáveis, louvores em abundância. A religiosidade no tempo de Jeroboão era extremamente dinâmica e ativa. E em meio a toda essa movimentação religiosa, Deus então vai levantar um homem, Amós. Porque nesse período em que Jeroboão estava profetizando, a Bíblia diz que os profetas estavam corrompidos. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam vendidos à idolatria, ao bezerro de ouro. Não havia uma voz profética no Reino do Norte para se levantar contra Jeroboão. Deus então pega Amós, lá da aldeia de Tecoa, no sul de Judá, e leva para profetizar no Reino do Norte uma mensagem não muito agradável, uma mensagem não muito palatar, uma mensagem que dizia para aquele povo que tinha muitas festas, muito ativismo religioso, o seguinte: Deus não está se agradando de vocês. O culto que vocês estão prestando ao Senhor não tem agradado ao coração dele.
Porque embora os israelitas eles fossem fervorosos nas suas atividades e práticas religiosas, a sua vida estava totalmente desassociada da fé que eles professavam no Senhor. Eles tinham um falso culto, um falso Deus moldado segundo a sua conveniência, uma adoração sem transformação, uma confiança ilusória de que Deus estava com eles, ainda que eles vivessem uma vida de pecado. E esse falso culto, esse falso Deus, essa falsa esperança, essa falsa teologia por eles estudada, essa falsa fé, essa moralidade falsa que eles desenvolviam, uma justiça falsa, uma prosperidade falsa, uma confiança falsa, fizeram com que eles vivessem uma religiosidade falsa e, consequentemente, uma vida falsa de adoração ao Senhor. E o capítulo 5 de Amós, ele revela exatamente isso. O motivo mediante o qual os israelitas estavam vivendo uma religiosidade totalmente desassociada da vontade de Deus. Por isso, o texto que nós lemos no versículo 4, que diz assim: buscai-me e vivei, é um chamado de Deus ao arrependimento nacional, uma convocação do Senhor através do profeta Amós, para que o povo abandonasse as suas práticas erradas e vivesse uma vida coerente aos princípios ordenados pelo Senhor nos mandamentos dados por Moisés. E a mensagem de Amós, que ecoou com muita força nos seus dias, é uma mensagem que deve também ecoar nos dias atuais, porque hoje, a semelhança do culto que era oferecido em Betel, o culto que era oferecido em Dan, que eram cheios de pompa, cheios de rituais, muitos louvores, está sendo oferecido nos dias atuais em muitas das nossas igrejas. Nós temos vivido tempos de igrejas cheias de pessoas vazias, shows gospels com muita performance, mas nenhuma transformação, muito movimento, mas nenhum arrependimento, muito barulho, mas nenhuma adoração, cânticos de lábios, de corações longe de Deus, crentes que se tornaram consumidores, em vez de se tornarem adoradores. E hoje, eu quero refletir com vocês nesse capítulo 5, porque ele tem muito a falar para nós, como igreja, como comunidade cristã em Rio do Ouro. Será que o culto que nós temos oferecido ao Senhor tem agradado a Ele ou tem sido rejeitado por Ele? Será que a adoração que temos oferecido ao Senhor tem agradado a Ele ou só está agradando a nós mesmos? Será que a alegria que nós temos encontrado em vir para a igreja, em participar do ambiente de culto, ela é fruto do mover do Espírito Santo em nosso coração, ou é apenas dopamina religiosa, causada por um entretenimento cristão? Hoje eu quero que você reflita juntamente comigo. Será que o culto que estamos prestando a Deus tem sido aceito por Ele? Observe aí o texto do capítulo 1, do capítulo 5, versículo 1, onde a palavra de Deus é assim: ouvi esta palavra que levanto como um lamento sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e nunca mais se levantará. Desamparada está na terra e não há quem a levante. Observe, o texto está dizendo que, embora fosse um lamento profético, Amós ele canta esse lamento fúnebre como se fosse algo que já tivesse acontecido. Ele diz o seguinte: a virgem de Israel caiu. Em outras palavras, aquela que um dia fora a noiva que o Senhor conduziu pelo deserto,
aquela que um dia que o Senhor libertou com mãos fortes do Egito, caiu na sua santidade, caiu no seu relacionamento com Deus, e ele diz: não há quem levante, não há quem levante. O castigo que Deus haveria de enviar sobre a sua nação era um castigo tão severo, que diz aí o texto, do versículo de número 3, que do exército israelita, apenas 1/10 sobreviveria. Olha o que diz aí: dentre 1000 sobrará 100, dentre 100 sobrará 10. Deus está dizendo: quando o castigo vier, e ele virá, apenas 10% da minha nação haverá de sobreviver. A sentença havia sido decretada, e o cântico de lamento que Amós faz aqui no capítulo 5 é como se já houvesse acontecido. O reino de Israel seria deportado para a Síria, e como nação, como tribo constituída, nunca mais voltaria. E isso aconteceu no ano 722 a.C., quando o reino da Síria assaltou Samaria, deportou para outras terras o seu povo, e eles nunca mais voltaram, como tribo constituídas novamente para a sua terra. Deus está dizendo: olha, o juízo está decretado, a sentença já foi lavrada, e agora não há nada que faça com que vocês retornem. Olha o que diz o versículo 4: porque assim diz o Senhor. A palavra Senhor em Amós é a transliteração do hebraico Yahvé, o nome de Deus, que é repetida por 81 vezes, para lembrar o povo que o Deus a qual está falando com eles é o mesmo Deus da aliança com eles no Sinai. É o Deus que os libertou do Egito, é o Deus que os guiou por meio do Mar Vermelho, é o Deus que fez Faraó e todo o seu exército morrer no meio do mar, é o Deus que durante 40 anos os sustentou com maná do céu, o mesmo Deus que os guiava durante o dia por uma nuvem e à noite através de uma coluna de fogo, o mesmo Deus que forneceu para o povo água mineral, que a Bíblia diz que a água brotava da rocha, o mesmo Deus que quando Corá e outros rebeldes se levantavam contra a unção de Arão, abriu a terra e fez aquele povo descer direto para o inferno. Ele está dizendo o seguinte: olha, assim diz o Senhor Jeová, o Deus da aliança, é Ele quem está falando e diz: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Gente, pensa comigo, essa mensagem nos faz pensar na possibilidade daquele povo estar vivendo na condição de povo de Deus, e ainda assim não está vivendo uma vida verdadeira, porque ele está dizendo: buscai-me e vivei. Isso é, se ao buscar a Deus eles viverão, isso significa que eles estavam mortos, sendo vivos, mas na condição de mortos, inertes, indiferentes, inoperantes, incapazes de responder positivamente à presença de Deus. Esse texto reflete exatamente a condição da igreja de Sardes, narrada lá em Apocalipse, capítulo de número 2, aonde diz assim: tu tens nome de que vive, mas na verdade tu estás morto. Tem nome de que vive, mas na verdade estás morto. Quando Jesus fala através de João à igreja de Sardes essa palavra, ele estava dizendo o seguinte: olha, tu tem aparência de uma igreja
que tem estrutura, que tem ortodoxia bíblica, que tem convicções pessoais e espirituais. Tu tem aparência, porque tu tem culto com casa cheia, tem um louvor abençoado, tem ali uma estrutura econômica que permite vocês fazerem o que vocês bem entenderem em todos os seus projetos religiosos, mas no entanto, tu ainda que tenhas nome de quem vive, tu estás morto. E sabe, assim como os israelitas no tempo de Amós, assim como a igreja de Sardes no tempo de João, quando escreve o Apocalipse, infelizmente, existem muitas pessoas, igrejas e comunidades cristãs inteiras, que têm arrogado para si estruturas religiosas, mas que a sua vida está completamente desassociada da vida com Deus. Igrejas que têm nome de quem vive, mas está morta. Pessoas que muitas vezes estão vivendo a sua vida ao seu bel prazer, ao seu bem querer, buscando satisfazer apenas as suas próprias vontades, sem se preocupar com aquilo que Deus tem para elas. Pessoas que estão assim como um filho pródigo, vivendo a vida adoidado, curtindo e aproveitando a sua juventude, achando que está gozando de uma verdadeira liberdade, se sentindo vivo no mundo, mas no entanto, quando ele volta para casa, quebrado, moído, pobre, sem nada, o pai dele diz o seguinte: esse meu filho estava morto. Tem muita gente que acha que está vivendo no mundo e com isso realmente ele sabe o que é viver, mas eu quero lhe dizer que sem Deus você está morto. Tem nome de que vive, mas está espiritualmente morto. Sabe qual é o sintoma de uma pessoa espiritualmente morta? Uma pessoa espiritualmente morta, ela é espiritualmente fria. Ela tem frieza espiritual. Ela tem apatia na hora do culto, ela tem falta de interesse pelas atividades da igreja, ela tem uma vida de oração fracassada, ela não tem um desejo de aprender nem ler da palavra do Senhor, ela tem um espírito crítico, tudo ela critica, tudo ela acha que poderia ter sido melhor, tudo ela acha que está ruim. Uma pessoa espiritualmente morta, ela não está completamente envolvida no meio da igreja, ela se isola. Tens nome de que vive, mas estás espiritualmente morto. Se você tem alguma desses sintomas, as quais eu citei aqui, dentre muitos outros que eu poderia citar, o conselho de Deus para você nessa noite é o mesmo que Ele deu através do profeta Amós para os israelitas no tempo de Jeroboão II, aonde Ele diz assim: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de nós buscarmos a Deus, para que Deus traga um verdadeiro avivamento para a nossa alma, para que Deus traga um verdadeiro avivamento em nosso espírito, para que Deus realmente nos ressuscite na sua presença. Deus está usando o profeta Amós para falar ao seu povo o seguinte: buscai-me e vivei. Só que olha o que ele diz aí no versículo de número 5: mas não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba. Não busqueis em Betel, não venha a Gilgal, não passeis em Berseba. Gente, Betel significa casa de Deus. Você lembra que quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, no deserto ele adormeceu, colocou uma pedra como um travesseiro, e ali ele sonhou. E no que ele sonhou, ele viu os céus abertos e anjos que desciam e subiam sobre ele. E aí quando ele acorda, Deus dá a ele uma visão sobrenatural, e ele fala o seguinte: olha, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, o local onde Deus
habita. Por isso o nome daquele lugar se chamou desde então Betel. Betel significa casa de Deus. Gilgal foi um lugar onde o povo renovou a sua aliança antes de entrar na terra prometida. Berseba foi uma cidade a qual Abraão, ele construiu vários poços ali. Só que, no entanto, Amós está dizendo: não venhas a Betel. Buscai e vivei, mas não venhas a Gilgal. Buscai e vivei, mas não passe a Berseba. Sabe por quê? Embora esses lugares outrora tenham sido lugares aonde Deus tenha se revelado poderosamente para o seu povo, nesse momento, esses lugares estavam completamente corrompidos. Esses lugares estavam completamente corrompidos. O capítulo 4, versículo 4, diz de Amós, diz assim: vocês venham a Betel e transgredis, e a Gilgal multiplicando as suas transgressões. Ou seja, o povo vinha para o local de culto, só que em vez de buscar a Deus, eles vinham para sobrecarregar ainda mais sobre eles o peso dos seus próprios pecados, porque eles vinham, mas não mudavam de vida, e eles achavam que geograficamente situados num local de culto, eles estavam na presença de Deus. E Amós está dizendo assim: não. O fato de você estar geograficamente situado na casa do Senhor não significa que você esteja na sua presença. Não significa que você esteja na sua presença. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, lá narrada no capítulo 4, versículo 24, a partir do versículo 21 de João, aonde aquela mulher, ela questiona com Jesus, dizendo o seguinte: olha, vocês judeus dizem que em Jerusalém é o local de culto, e nós samaritanos dizemos que é no Monte Gerizim, que é o local do verdadeiro culto a Deus. Jesus Cristo então responde para ela o seguinte: olha, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque vós adorais aquilo que vocês não conhecem, mas nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, no entanto, o versículo 23, o Senhor fala o seguinte: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus, Ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele é espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração a Deus exige sinceridade e arrependimento, transformação de vida. Religiosidade hipócrita, ele não está em lugares corrompidos, mas ele habita num coração humilde e contrito, adore em espírito e em verdade, porque a busca de Deus sem mudança de vida revela apenas que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E o texto de Jesus aqui é claro: ele não está buscando frequentadores de culto, ele está buscando adoradores. Ele diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que Deus procura. Ele não está buscando frequentadores de culto, ele está buscando adoradores. Ele não está buscando nem mesmo uma adoração, ele está buscando adoradores. Sabe por quê? Porque a adoração ele tem de sobra. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória do Senhor, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Um dia comunica a outro dia que o nosso Deus é tremendo. Então Deus não está à procura de adoração, Deus busca adoradores. Deus busca adoradores. Ele não está buscando consumidores de religião, porque no tempo atual, muitos de nós temos nos tornado consumidores religiosos. Deus não está procurando consumidores, Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sabe, nessa noite Deus está procurando adoradores aqui no nosso meio. Deus está procurando adoradores aqui neste lugar.
Deus está procurando adoradores aqui nesta hora. E se pelo menos houver 2 adoradores aqui, levanta a mão aí que eu quero ver, porque eu sou um e eu quero ser achado por Deus. Deus está procurando adoradores. E o povo israelita não estava entendendo isso. Então Amós agora vai apresentar a Israel o verdadeiro Deus. Observe aí o que diz o versículo 7 do capítulo 5. Vós que converteis o juízo em aloja e deitais a terra em justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, que torna a sombra da noite em manhã, que escurece o dia como a noite, que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome, que faz vir de súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Senhor é o seu nome. Amós então ele apresenta Deus àqueles seus compatriotas. Procurai aquele que fez o 7 estrelas, aquele que fez a constelação de Órion. Ou seja, procurai aquele que fez as estrelas, procurai aquele que fez a lua, o sol, procurai aquele que fez a terra, o mar e tudo que nele habita. Amós está dizendo: olha, vocês têm buscado de maneira errada, porque vocês têm adorado e servido a criatura. Procurai o Criador. Em vez de se prostrarem perante o sol, prostre-se diante daquele que criou o sol. Em vez de se prostrar diante de astros e estrelas, prostre-se diante daquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Procurai e achai, porque Senhor é o teu nome. Senhor é o teu nome. A história paralela do encontro de Deus com Abraão diz que Abraão estava em Ur dos Caldeus, e lá é uma região extremamente idólatra, aonde o povo que habitava naquela região adorava tudo, principalmente os astros. A astrologia era muito praticada no tempo do patriarca Abraão. Só que um dia estava lá o velho Abraão com cerca dos seus 74 a 75 anos de idade. Seu pai, Terá, era um fabricante de estatuetas de deuses idólatras. E de repente Abraão, ele olhando para tudo aquilo que ele estava vivenciando no meio do seu povo, via que as pessoas adoravam o sol, mas tinha outros que adoravam a lua, porque vindo à noite o sol se punha e a lua aparecia, mas no entanto na manhã do dia a lua se ia e o sol aparecia novamente. E ele pensando ali: por que eu vou adorar o sol, a lua, e não adoro aquele que fez o sol e a lua? Foi quando Abraão olhou para o céu e disse ao Deus Criador de todas as coisas: eu quero ser teu servo. Foi quando Deus se revelou para ele e falou assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se revelou a Abraão para através dele fazer uma nação monoteísta e resgatar ele do culto idólatra. Só que embora o projeto de Deus era o monoteísmo, a crença e a adoração ao único Deus, o povo criado a partir de Abraão se corrompeu ao ponto de adorar a Deus de diversas outras maneiras. Se você for observar aí o versículo 25 e 26 do capítulo 5 de Amós, o Senhor está questionando com o povo, dizendo o seguinte: olha, vocês ofereceram sacrifícios e abrasões no deserto por 40 anos a mim, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Deus Moloque, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Deus estava questionando que o povo não se tornou idólatra quando entrou na terra prometida. Deus está dizendo: vocês quando saíram do Egito, vocês nunca deixaram que o Egito saísse de vocês.
Vocês saíram do mundo, mas o mundo está ainda impregnado em vossos corações. Não foi a mim que vocês ofereceram culto durante 40 anos no deserto, porque debaixo das vossas tendas tinham lá estatuetas de Moloque e outros deuses que vocês carregaram do Egito quando vocês saíram de lá. Que o maior trabalho que Deus teve não foi tirar o povo do Egito, porque Ele enviou 10 pragas ali, humilhou os deuses do Egito e os arrancou com mão forte, os fez atravessar no meio do Mar Vermelho. A maior dificuldade não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo, porque o povo nunca se rendeu verdadeiramente ao Senhor. E Deus está questionando: olha, essa hipocrisia não é recente, não é de agora, ela vos acompanha desde o início do meu relacionamento com vocês. Ou seja, vocês queriam servir a mim, mas também queriam continuar servindo aquilo que vocês serviam lá atrás no Egito. E essa realidade hoje se repete em nossas igrejas. Sabe por quê? Muitos que frequentam a igreja, eles cantam, oram, mas o seu coração está longe de Deus. Como Israel, adoram falsamente a Deus, não com imagens dos ídolos antigos, mas como deuses como Mamon, que é o Deus do dinheiro, o hedonismo, o ego, o materialismo, o status. Existem pessoas que estão muito mais preocupadas com essas coisas do que com o próprio Deus. Então eles estão aqui, ao invés de servirem a Deus, eles apenas se servem de Deus. Ao invés de adorarem a Deus, eles apenas vêm como consumidores para poder buscar aquilo que lhes convém. Veja algumas igrejas que nós temos aí. Observe que o culto é um culto totalmente antropocêntrico, um culto voltado para agradar o homem, um culto voltado para agradar as massas, um culto voltado para satisfazer as necessidades e conveniências pessoais, os caprichos de algumas pessoas. Hoje em dia tem até a área VIP, mas sabe o que é isso? É um culto ao eu, em vez de culto a Deus. Porque o culto que agrada a Deus não é aquele que me faz bem. O culto que agrada a Deus é aquele que alegra o seu coração. E tem muitas igrejas cujos cultos não passam de mera hipocrisia. E aqui Amós ele vai condenando isso. Tanto é que essas pessoas se tornaram tão arrogantes, tão obstinadas, que diz aí o versículo 10, que eles não aceitavam quem os criticava, quem os repreendia, quem olhava para eles e diziam: isso está errado. Diz aí o versículo 10, vocês aborrecem na porta ao que os repreende e abominam aqueles que falam sinceramente. Mas olha, isso não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Isso não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Portanto, visto que vocês pisais o pobre, e deles exigis tributo de trigo, e edificareis casas lavradas, mas nelas vocês não vão habitar. Vinhas desejáveis plantareis, mas vocês não beberão seu vinho. Sabe por quê? Diz o versículo 12. Porque eu sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Deus está falando o seguinte: olha, eu conheço todos os vossos atos, eu conheço todas as vossas ações, eu conheço todas as vossas motivações.
Nada, absolutamente nada passa desapercebido aos olhos daquele que um dia haveremos de prestar contas. Homens corruptos e corruptores, que acreditam que o seu poder terreno pode os livrar da responsabilidade de seus atos. Eu quero lhes dizer que nada nem ninguém está livre do alcance da justiça divina. Nada nem ninguém. As pessoas vão se tornando tão poderosas que elas acham que estão acima de tudo e de todos, mas não tem ninguém acima do trono do nosso Deus. E quando alguém tentou subir acima do trono do nosso Deus, a Bíblia diz que ele foi jogado por terra, humilhado, desfigurado e tornado aquilo que ele é hoje, o diabo, o inimigo das nossas almas. Ninguém está acima do trono de Deus. Por isso ele diz no versículo de número 14: buscai o bem e não o mal, para que vocês possam viver. O povo não somente estava morto em seu relacionamento com Deus, mas estava a morrer também por causa das suas atitudes em relação ao seu próximo. Por isso o conselho de Deus é: buscai o bem e não o mal. Buscai fazer aquilo que é certo, buscar aquilo que é honesto, buscar aquilo que é agradável aos olhos do Senhor e também diante dos homens, porque as nossas ações revelam aquilo que nós buscamos, mas também revelam com quem nós estamos andando. E quem anda com Deus reflete o caráter de Deus. Quem anda com Deus manifesta as obras de Deus. Quem anda com Deus vive uma vida que honra a Deus, e essa vida ela glorifica a Deus em todas as esferas, e não apenas num culto de celebração de domingo à noite. Quem anda com Deus tem uma vida diferente que revela o caráter e a ética divina. Na quarta-feira, nós estávamos falando, na quarta-feira retrasada, nós estávamos falando sobre a diferença de um cristão. E teve alguém na história que fez muita diferença na cidade de Genebra, na Suíça. Seu nome é João Calvino. E por mais que eu tenha diversas discordâncias teológicas dele, não podemos negar a influência positiva que ele teve na Suíça. Hoje a Suíça é um país de excelência. E em Genebra, quando ele voltou para lá em 1541, ele pretendia passar apenas alguns meses, mas quando ele foi convidado para participar da reforma da cidade, ele passou ali cerca de 23 anos. E ele começou a reforma da cidade, não nos palácios, não nos fóruns, não nas igrejas. Ele procurou fazer a reforma da cidade a partir do esgoto da cidade, a partir do tratamento da rede de esgotos da cidade, porque aquele povo não tinha saneamento básico, não tinha o mínimo necessário. Eles viviam em meio à sujeira, viviam em meio à podridão, esgoto a céu aberto. Ele começou a reforma da cidade pelo esgoto. Só que não só isso. Do esgoto ele foi subindo para as tribunas, para as casas, para os armazéns, e ele foi construindo em Genebra uma cultura de excelência. Hoje, a Suíça é quem faz, por mais excelência, aquilo que de melhor temos de tecnologia no mundo. Porque Calvino revolucionou toda uma cidade a partir de uma cultura de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é bom e de fazer aquilo que é excelente. Você muito provavelmente deve ter ouvido a história da cadeira de madeira confeccionada por cristãos e não cristãos. Antigamente, como esses materiais eram quase que 100% feitos manualmente, sabia-se que uma cadeira havia sido feita por um cristão
quando se olhava naquela parte em que não pode ser vista. Porque os não crentes, eles pintavam, lapidavam, lixavam, trabalhavam apenas aquilo que era visto. Mas o cristão, ele também fazia tudo isso, mas ele também fazia isso por baixo do assento. Quando você olhava no assento, no lugar onde ninguém olha, lá estava a mesma excelência de acabamento, como que é feita à vista. Sabe por quê? Porque quem é de Deus, reflete o caráter de Deus, reflete a excelência daquilo que Deus faz. A Bíblia diz, tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Seja excelente naquilo que você faz, busque o bem, honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com a sua vida, buscai o bem, diz a ele, e assim o Senhor estará convosco. O povo israelita acreditava que podia andar com Deus e viver uma vida torta fora da sua vontade, andando segundo as suas próprias convicções pessoais. Acreditavam que podiam estar fechados com Deus, por causa que eles viam no dia a dia uma prosperidade política, econômica e militar no seu tempo. Mas, no entanto, eu quero lhe afirmar algo diante de Deus nesse altar. Nem sempre prosperidade ou ausência de necessidade reflete a aprovação divina. Nem sempre prosperidade, como ausência de necessidade, reflete que Deus está se agradando daquilo que nós temos feito. Porque às vezes o diabo viabiliza uma falsa prosperidade, para que a pessoa possa se sentir confortável na situação que ela tem vivido, e assim ela nunca busca mais a Deus para a sua vida, ela não busca mais se aproximar de Deus. E o povo israelita do tempo de Amós, eles acreditavam que podiam andar segundo as suas conveniências, e mesmo assim está andando com Deus. Aí sabe o que Deus diz? No capítulo 3, no versículo 3 do livro, ele diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Esse texto que nós usamos muito para falar de relacionamento conjugal, Deus usa para falar de relacionamento espiritual. Porventura andarão dois juntos, se não houver acordo? Como é que os israelitas podiam dizer que estavam fechados com Deus, se eles andavam fazendo tudo aquilo que Deus abomina? O Senhor diz: buscai o bem e não o mal. Eles buscavam o mal e queriam estar com Deus. E Amós diz: olha, Deus não está com vocês, porque não tem como dois andarem juntos se não houver acordo. Amós está dizendo: Deus não está com aqueles que vivem uma vida de rebeldia e pecados. Deus não está com aqueles que vivem para transgredir a sua palavra. Deus não está com aqueles que vivem uma vida de hipocrisia religiosa, departamentalizada, aonde a sua conduta diverge da sua fé. Deus não está com essas pessoas. Deus não está com muitos que arrogam para si o título de homens e mulheres de Deus, mas que a sua vida não reflete a justiça e nem santidade de Deus aqui nessa terra. Deus não está. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. E Jesus Cristo, ele deixou isso muito claro em Mateus 7, 21, 22 a 23, quando ele diz assim: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos dirão para mim naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Estamos vivendo um tempo de muitos escândalos no meio da igreja, escândalos por parte daqueles que professam a fé em Deus,
mas que vive uma vida totalmente desassociada daquilo que é pregado nos seus púlpitos. Pessoas que separam na igreja, eu sou crente, sou servo de Deus, sou religioso, mas no meu dia a dia, eu sou quem eu quero ser. Eu faço aquilo que me dá vontade de fazer. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque isso não interfere no meu relacionamento com Deus. Como que não? O texto diz: aborrecei o mal e amai o bem. Sabe qual é o problema? É que o posicionamento correto de um homem e de uma mulher de Deus não é apenas amar aquilo que Deus ama, mas é também de odiar aquilo que Deus odeia. Embora Deus ame o pecador, Deus odeia o pecado. Ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não existe uma zona cinzenta no relacionamento do homem com Deus. Não existe um lugar intermediário onde a pessoa possa ficar nem com Deus, nem com o diabo. Não existe isso. Jesus Cristo, ele foi bem claro quando ele disse o seguinte: olha, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Deus ou você não está. Não existe um limbo espiritual. Não existe um meio termo espiritual. Só existe duas portas. Só existe dois caminhos. Só existe dois destinos. E Jesus Cristo falou assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que se dão com ele. Céu ou inferno, vida ou morte, Deus ou diabo, não tem como você estar isento dessas realidades. Precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque se nós não assumirmos um posicionamento firme e intencional em relação à nossa vida com Deus, você pode estar à semelhança dos israelitas no tempo de Amós, vindo para a igreja e ao mesmo tempo caminhando a passos largos para o inferno. Não existe uma realidade em que você se isenta dessas duas responsabilidades. Por isso que Amós vai dizer ao seu povo, no capítulo 5, versículo 15, na parte de final, onde ele diz assim: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do restante de José. José que representa todo Israel. Mas mesmo que o juízo sobre a nação do Senhor já havia sido lavrado e decretado de maneira irreversível, Deus ainda oferece uma esperança para o remanescente fiel, para aqueles que o buscassem sinceramente. Isso prova uma coisa, Romário, que Deus nos trata coletivamente, mas Deus também nos trata individualmente. Há promessas e juízos que atingem-nos no coletivos, mas também há promessas e juízos que nos atingem individualmente. E assim como ele poupou indivíduos fiéis no meio do caos nacional em Israel, hoje ele continua demonstrando justiça, verdade e fidelidade para aqueles que individualmente buscam a ele. Sabe, Paulo, quando ele vai falar da sua nação, dos israelitas, lá em Romanos 9, ele vai dizer o seguinte: não é que a palavra de Deus tenha falhado, não é que a promessa de Deus sobre o seu povo tenha caído por terra,
Porque ele vai dizer o seguinte: porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, e nem todos que são da descendência de Abraão são, na verdade, filhos. Sabe por quê, Débora? Porque ao tornar-nos membros de uma igreja, você não se torna automaticamente parte do corpo de Cristo. O nosso Deus é um Deus relacional. E a nossa relação com a igreja local não é garantia de nosso relacionamento com Ele. Eu e você precisamos, mais do que estarmos geograficamente num local de culto, precisamos cultuar. Mais do que apenas passarmos pelo batismo nas águas, precisamos nascer de novo. Mais do que apenas frequentarmos ambientes religiosos, precisamos nos tornarmos filhos de Deus. Não confunda o seu relacionamento com a igreja com o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Tem muita gente que vive um ativismo religioso, mas que não tem relacionamento nenhum com o Pai. São servos na igreja, servem a obra de Deus, mas não têm relacionamento com Deus da obra. Nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência sobrenatural, nunca passaram pela cruz para ter uma conversão genuína, nunca experimentaram o que é verdadeiramente o Espírito Santo se mover no seu coração, produzindo fruto. Mas são servos, são ativistas sociais, estão envolvidos em vários departamentos da igreja, sem nunca ter uma experiência divina. Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar uma carteira de trabalho. Jesus Cristo morreu na cruz para te dar uma certidão de nascimento. Ele morreu para te fazer filho, filha de Deus. E aí eu vou caminhar para encerrar. Versículo 16 e 17. O Senhor diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o choro, e para o pranto os que sabem chorar, e em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei no meio delas. Preste atenção aqui comigo. Deus está dizendo que o juízo sobre a sua nação, ele seria inevitável. E ele já está trazendo o relato daquilo que haverá de acontecer. Em todas as terras, em todas as ruas, em todos os bairros, haverá pranto, choro. Os agricultores seriam chamados para chorar, porque não bastariam carpideiras e profissionais do choro para lamentar. Deus estava dizendo que em todas as vinhas, os vinhedos produziam a uva, que produziam o vinho, que é símbolo de alegria. Deus está dizendo: em todas as vinhas haverá pranto, haverá choro. Sabe por quê? Diz aí o versículo 17: porque o Senhor passará por eles. Porque o Senhor passará por eles. Esse texto, ele reverbera aquilo que está narrado lá no capítulo 2, quando Amós começou a profetizar, quando ele diz assim: por 3 transgressão de Israel, e por 4 eu não sustarei o castigo. Isso significa que o juízo de Deus sobre os israelitas já estava sentenciado e não voltaria atrás, não seria assustado de maneira nenhuma. O juízo seria inevitável. Trazendo para nós hoje, existe um dia já determinado para o juízo de Deus sobre toda a terra. Paulo, pregando em Atenas,
ele vai falar lá no capítulo 18, versículo 30 e 31, o seguinte: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque ele já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que por ele ordenou, isso é Jesus Cristo, e deu certeza diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O juízo chegou para os israelitas, mas já existe um dia de um juízo sobre todos os homens. E aí eu quero lhe dizer o seguinte: quer você creia ou não, quer você espere ou não, quer você almeje ou não, o juízo de Deus virá e está perto, vai chegar, vai chegar. João, ele teve uma visão aonde ele fala o seguinte: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre eles, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E todos os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus para o julgamento. E os livros foram abertos, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme as suas obras registradas nos livros. E deu o mar, e a morte, e o inferno, os seus mortos, e todos foram julgados. E depois que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, isso é a segunda morte, todos aqueles que não foram achados no livro da vida, também foram lançados no lago de fogo. O juízo de Deus, ele é inevitável, já está determinado. João não disse que veria, ele disse que viu. João viu no futuro, mas ele já viu algo que no futuro para ele já aconteceu. Então esse juízo, ele vai acontecer. Quer você crer ou não, isso não muda o fato de que já está decretado. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus, ele é inevitável, mas ele também é inescapável. Ou seja, não tem como escapar dele. Não tem como escapar. O versículo 19 diz aí que seria como se um homem fugisse de diante de um leão e encontrasse um urso, ou que, como entrando em casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Imagine você fugindo de um leão na floresta, e quando você sai da vista do leão, dá de cara com o urso. Você manobra, consegue escapar e vai para dentro da casa e se refugia ali. E quando você vai acender a luz, uma cobra te pica. Essa alegoria rural, porque Amós era boiadeiro, homem do campo, ele usa essa alegoria para dizer o seguinte: olha, não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como evitar o juízo de Deus. Ele virá. Ele virá. E aí eu fecho aqui. Hebreus 2, 3, 2, 1, 2 e 3, vai dizer assim: portanto, irmãos, convém nos atentar ainda com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram? O escritor dos Hebreus está falando o seguinte: olha, como escaparemos nós? Não tem como escapar, não tem como evitar. O juízo de Deus é inevitável e ele é inescapável para toda a humanidade.
E por mais que possa haver um falso entendimento, uma falsa segurança, uma falsa teologia que conforte a nossa mente e os nossos corações, nos desassociando ali da vontade de Deus, o Senhor está dizendo: olha, vai acontecer. Porque os israelitas, eles também pensavam que eles estavam, por serem povo eleito de Deus, e isentos de passar por aquele mal. E Amós vai dizer o seguinte, no versículo 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que vocês estão querendo o dia do Senhor, se o dia do Senhor será de trevas e não de luz? Aquele povo estava vivendo uma vida totalmente errada, e estava dizendo: Maranata, vem Deus, queremos o teu dia. Amós está falando assim: como que vocês estão almejando o dia do Senhor, achando que o dia do Senhor é triunfo e salvação para vocês, se o dia do Senhor na verdade é juízo, a começar por vocês. Vocês são o alvo do juízo de Deus. E agora nós encerramos. Eles achavam que podiam comprar o Senhor, vivendo uma vida totalmente desregrada, com um falso culto diante de Deus. Os versículos de número 21 e 23, o Senhor declara por que não haveria solução para eles. Diz aí o texto: porque eu aborreço as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não tenho nelas nenhum prazer. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de manjares, eu não me agradarei delas, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas, nem para os vossos animais gordos. Deus usa palavras muito fortes aqui. Ele fala assim: eu odeio, eu desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto os seus sacrifícios, nem seus cânticos vazios e hipócritas. E sabe, o motivo principal de Deus estar tão irado com o seu povo é por causa que o culto estava desassociado da vida. E eu convido a você ficar de pé nesse momento. Aquele povo era religioso na igreja, mas fora dela imoral, idólatra e hipócrita. E hoje nós vivemos dias atuais, como falei aqui, em que Deus rejeita muitos cultos. Por mais que haja estrutura, por mais que haja bom som, por mais que haja bons cantores, por mais que haja bons músicos, por mais que haja bons ambientes, Deus, antes de aceitar a nossa adoração, Ele precisa nos aceitarmos como adoradores. Deus, antes de aceitar a adoração, Ele precisa nos aceitar como adoradores. E aí, algumas perguntas para a nossa reflexão. Será que Deus, Ele tem se agradado do culto que eu e você temos oferecido a Ele? Será que as nossas ações, nossas emoções, nossas motivações têm sido sinceras diante do Senhor? A minha atitude como pai, como esposo, como filho, como empregado ou patrão, tem sido um culto no meu dia a dia ao Senhor? A minha vida, ela tem sido um culto integral ou apenas algo sazonal na igreja? Porventura, será que não temos nós falado de Deus de boca cheia, mas com os nossos corações vazios?
Se para Deus aceitar a minha adoração, Ele antes precisa aceitar a minha vida, será que estar na igreja, cultuando, tem feito realmente sentido? E a última pergunta: será que eu consigo sair daqui hoje e continuar vivendo a vida que eu tenho vivido, acreditando que tudo que Deus falou nessa noite não foi para mim, e por isso eu não preciso de fazer na minha vida nenhuma melhora? Será que eu consigo sair daqui nessa noite e dizendo assim: essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para aquela pessoa que está do outro lado da igreja, eu vou sair e viver a minha vida porque está tudo bem? Será que está tudo bem? Será que Deus tem se agradado verdadeiramente daquilo que você tem oferecido perante o altar do Senhor? Será que a sua vida tem agradado a Deus? Será que Deus tem aceitado a sua vida? Porque se Deus não tem aceitado a sua vida, muito provavelmente Deus não está aceitando o seu culto. E aí? Como está você? Como está você? Você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou? Será que o Espírito Santo não falou no seu coração nada, dizendo o seguinte: olha, eu te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque eu quero que você mude de vida, porque eu te amo demais para desejar que você continue vivendo uma vida de erro, uma vida de fracasso espiritual, uma vida totalmente desassociada da minha vontade, da minha palavra. Será que você vai sair daqui nessa noite e vai continuar vivendo a vida que você tem vivido? Eu quero te convidar a uma profunda reflexão aqui neste lugar, porque Deus, Ele está procurando você. Deus procura adoradores, não adoração. Deus está procurando você. Que Deus possa te encontrar aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você também deseja ser encontrado por Deus, eu quero orar por você aqui nessa hora. Eu quero pedir para que Deus possa transformar a sua vida, porque eu sinto que eu preciso ser transformado. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas se eu chamasse, eu seria o primeiro a estar aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não tenho vivido aquilo que Deus tem para mim, que Deus tem muito mais, mas por causa da minha preguiça, por causa da minha morosidade, por causa de muitas das vezes a minha falta de dedicação, eu não tenho me doado, não tenho me entregado, não tenho me rendido como eu deveria estar fazendo. Ora, nós como pastores não somos melhores nem piores do que nenhum de vocês. Estamos na mesma condição. E eu digo, eu preciso melhorar. E se você também precisa melhorar, eu te convido nessa noite, você colocar a mão no seu coração e falar com Deus aqui nessa hora, porque Deus quer mudança para a sua vida.